Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós aqui estamos bem. Saíram várias reportagens aí no Brasil. Eu vi sobre as enchentes na Europa. Aqui na Holanda também várias cidades foram evacuadas. Milhares de pessoas ficaram sem luz, mas aqui não aconteceram acidentes fatais. Na Alemanha a coisa foi bem pior, na Bélgica também. E nas cidades que sofreram com enchente ficam justamente nessa área fronteiriça com a Bélgica e com a Alemanha. O Vale do Rio Reno desce colhendo água das montanhas, dos Alpes, das montanhas da Alemanha, da Áustria. Isso aconteceu e acontece todo ano, não é nem nada. Foi um pouco violento esse ano, choveu demais, coincide com o degelo também, verão, mas não é nada normal. Se for olhar nas estatísticas, acontece, demoram 10 anos, 15 anos, 20 anos, aí vem uma grande tempestade, vem um grande evento desse tipo. A Holanda é bem preparada, tem um sistema de dique, sistema de emergência aqui, é impressionante. Eu estou morando abaixo do nível do mar. Tem um dique gigantesco aqui na frente. Eu fiz um pequeno filme de uma comporta para que os barcos passem. Está andando na rua de bike, de repente toca a sirene, né, e as pontes te levam. E tem um sistema de diques onde o barco entra, a água sobe, né, o nível da água sobe, abre a comporta para o outro lado, barco ou pequeno, aqui tem muito ainda transporte por meio de canais. Mas enfim, estamos bem e vamos tocar. Eu fiz algumas modificações lá na apresentação do canal Enigma Buscando Resposta no YouTube. Eu coloquei lendas, mitos e histórias das civilizações antigas para tirar o foco, né, dos algoritmos, inclusive. E é o que eu pretendo manter, porque não adianta falar da política atual, porque nós vamos ser cortados, né? Tem vários canais que estão sofrendo com isso e não dá. Infelizmente é o mundo que nós estamos vivendo. Vamos ver até quando dá. Eu tenho comentado e vou voltar a comentar com vocês. Desculpa, eu estou com uma alergia ainda. A minha alergia é crônica, eu já nasci com ela, trouxe de outros planetas aí, né? Então aqui eu tenho pólen pra caramba nessa época. Então tosse, pigarro, etc. Mas eu já comentei com vocês lá em vários vídeos que quem tem biblioteca, quem tem alguns livros, mantenha bem guardadinho. E aqueles livros que estão em memórias, né, no seu computador, em PDF, no sistema Kindle, seja lá qual for, é bom passar para um disco rígido, para uma memória portátil ou imprimir, porque cada vez mais vai ficar difícil. Então vamos começar a falar sobre o Egito, falar extensamente sobre o Egito, Suméria, Babilônia, sobre a Índia, porque eu sempre repito, né, que para entender o que está acontecendo agora tem que conhecer lá a história do passado, que é de lá que vem tudo isso. E daí uma narrativa nova no que está acontecendo no nosso planeta é apagar a história na medida do possível. E isso sempre aconteceu na história da humanidade, nunca deixou de acontecer. Nós estamos vendo num processo de cancelamentos milhares de anos. O tempo todo o poder estabelecido corta a história para poder criar sua própria narrativa e implantar a história dela. Tem documentos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que ainda não foram divulgados, estão guardados por 300 anos, 500, indefinidamente. E em vários aspectos, na política, nos reinos, as histórias ocultas. Muitas delas, infelizmente, a gente não pode comentar aqui. Não há condição. Eu gostaria de poder fazer vários vídeos sobre o assunto, mas é impossível atualmente. Já foi no passado, agora não dá mais. Né? Mas vamos conversar então sobre o Egito. É muito mais fácil e até então não estão pegando no pé, né, como se diz no Brasil, de quem fala sobre isso. E aí no meio nós vamos embutindo alguma coisa, colocando as novidades evidentes. Mas vamos entender o passado, porque se não entendermos o passado, vamos repetir tudo de novo. E nós vamos entender o que está acontecendo no presente. E a história dos extraterrestres ou dos interdimensionais já estão presentes. Esses fenômenos estão presentes na nossa vida desde os tempos imemoriais, desde antes do dilúvio. O dilúvio existiu sim. Os egípcios eles chamavam essa época de antes do dilúvio de Zep-Tep, ou o início de tudo, a Era Dourada. E existem hoje restos arqueológicos que mostram que houve sim uma grande civilização extremamente avançada antes desse fenômeno, que não sabemos se foi natural ou provocado. Aí se especula à vontade. Ou foi um asteroide, ou foi a aproximação do Nibiru, né? Mas jamais a vontade de um deus. Né? Não foi bem por aí. Isso é outra narrativa que foi embutida no fenômeno. Os cientistas chamam essa provável catástrofe que
modificou todo o nosso planeta, de Young Dria, ou pequeno Dria. Dria é uma plantinha que nasce nas regiões polares aqui em cima da Europa, no Alasca, uma florzinha Dria, e ela vive em áreas bem frias. E por algum motivo eles acharam botar o nome desses eventos de Dria. Tem o Young Dria, Old Dria, né, tem o velho Dria, e o Young Dria, a Dria jovem, deve ter acontecido provavelmente por volta de 10 mil anos atrás, que coincide com as narrativas de Zechariah Sitchin, que coincide com a Bíblia, que coincide com as narrativas de povos espalhados pelo mundo inteiro. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Pois bem, vamos lá começar a falar sobre Zep-Tep, né? Mas antes de mostrar a vocês uma pequena parada, a Magdalena é ótima, ela mandou um abraço a todos vocês do canal, ela está sempre participando, mas ela hoje está com a netinha. Está com a netinha, está com a grande rainha, né? Nossa, essa joia mais preciosa. Mas ela é piadista, né? Piada holandesa, a xícara de chá de presente, né? Good morning, beautiful. Bom dia, meu lindo, etc. É cheia de coraçõezinhos por dentro, mas lá no fundo, quando você termina de tomar o chá, está escrito ali, ó, you've just been poisoned. Você acabou de ser envenenado. Muito engraçadinho, piada holandesa, né? Ela é ótima, maravilhosa. Então vamos lá, o início de tudo, Zep-Tep. Eu tenho anotado assim, eu tenho minhas coisas, quando eu faço um vídeo, normalmente eu ponho, ainda uso o método antigo, eu escrevo tudo, porque isso aqui não tem como alguém apagar, não. Só vir aqui dentro da minha casa pegar vai ser complicado. Então é muito complicado. Os egípcios, eles chamavam os tempos de antes do dilúvio, quer dizer, eles sempre falavam do dilúvio. Esse dilúvio não é um privilégio da Bíblia, do cristianismo, não. Eles já falaram em todas as sociedades, como eu comentei. E eles falavam então sobre o dilúvio, assim como os sumérios também, os chineses, vai por aí fora, maias, né? Isso muito antes do cristianismo. A Bíblia foi escrita já nos tempos, bem historicamente, poucos séculos atrás, né? Por volta do ano 350, 400, é que começaram a surgir, depois de Cristo, né? Essa versão da Bíblia, né, que foi traduzida por Jerônimo, do grego para o latim, já é no início da Idade Média. Então, antes não tinha Bíblia. No tempo de Paulo, João, tinha Bíblia ainda não, pô. Não existia nada disso. E o Velho Testamento passa pelo mesmo processo. Ele é mais antigo, mas antes dele os relatos já tinham sido encontrados relatos que falavam sobre essas histórias todas. Os egiptólogos, tradicionais, eles não apoiam essa teoria do Zep-Tep, é evidente, né? O Zawi Hawaii, aquele ex-ministro plenipotenciário da antiguidade no Egito, que barrou tudo quanto é pesquisa, e continuam barrando. Atualmente, quem vai ao Egito, vai para o Cairo e vai para conhecer o Planalto de Gizé, vai ver que aquilo ali parece uma fortaleza, cercado de militares. Tem áreas que ninguém entra, a não ser pessoas especiais, ou alguém que consiga, né, com um jeitinho de visitar o Osírio e outros lugares, em locais que os turistas não entram, tudo muito bem vigiado. Então tem locais que são fechados, completamente fechados. Então o Egito esconde muita coisa ainda, tem muita coisa escondida debaixo daquelas areias, e extremamente protegido, assim como também tem acontecido roubo de antiguidades o tempo todo. As fotografias de satélites mostram áreas onde se consegue fazer com radar de penetração, ver que existem ruínas. De noite está cheio de buraquinho, lá no dia seguinte o pessoal que rouba esses túmulos, essas cidades, para vender no mercado negro. É evidente que essa época que os egípcios chamavam de Era Dourada existiu, e foram encontrados relatos. Um dos relatos mais incríveis é na famosa Pedra de Palermo. Um pedaço de pedra, né, onde estão escritos em hieróglifos. Ela foi gravada, essas hieróglifos foram gravados num basalto negro, que é duro pra caramba, você só consegue escrever ali se tiver uma máquina com diamante. Nem essa Dremel que eu tenho aqui em cima, alta rotação, vai fazer nada ali no granito negro. Eu vou ter que usar uma broca de diamante pequenininha e vai ser uma dificuldade incrível. Uma alta tecnologia que nós não sabemos como foi feita, e isso aqui dos museus nós vamos ver. Agora os museus estão abertos.
eu já posso frequentar. E como eu sou um idoso, eu frequento de graça. Então é muito bom, já estou agendando as visitas, né, tem que ser agendadas por enquanto, porque ainda estamos sob restrições. Então, agendar as visitas ao Museu de Leyde, Museu Histórico e outros museus que nós vamos visitar por aqui na Europa, assim que também pudermos viajar daqui à França, daqui a Paris até o Louvre, nós vamos em 4 horas de trem, ou 1h30 de avião. E não é caro, o preço de um sanduíche. O trem é mais caro, o avião é bem baratinho. Então, daqui a um tempo, nós vamos começar a fazer bater esse papo lá dentro, mostrando. O Museu do Louvre tem coisas incríveis sobre o Egito, Síria, Babilônia. Muito mais do que lá. E é mais seguro de visitar também, né? Então, essa pedra de Palermo, ela foi descoberta em 1866 em Mênfis, no Egito. Ela viajou pela Europa e foi depois encontrada na casa de uma família na Sicília, usado como peso de porta, imagine. Um amigo da família percebeu que aquilo ali devia ser alguma coisa valiosa, era um arqueólogo, ele notou sua importância e levou para estudo. Foi lá depois, em 1902, já no século XX, que um renomado historiador, Henry Schaeffer, publicou a primeira informação a respeito da Pedra de Palermo, e o mais importante é que ela apresentava uma lista de reis que predatavam Mênés. Mênés foi o primeiro rei do Egito, né? O Antigo Império. Se sabe muita coisa sobre muito pouca coisa sobre essa época. Abaixo da 18ª dinastia quase não se sabe nada. Então isso aí recua a história do Egito em milhares de anos. Era a era do Zep-Tep. E além desses reis, né, dessa lista de reis da Pedra de Palermo, nós temos outra pedra também, descoberta na Suméria, né, e temos a lista de reis também que está no Museu Britânico. Essa Pedra de Palermo está no Museu de Palermo. Todas elas falando sobre reis, sobre reinados que aconteceram antes do dilúvio e depois do dilúvio. Vamos falar de cada uma delas. E elas se conversam. Quer dizer, nós temos aí relato, então, remoinda arqueológica, comprovando um fato, né? Temos um objeto que pode ser pesquisado, qualquer um pode ler, que corrobora os relatos de antigos historiadores gregos, egípcios, que já falavam sobre o assunto, né? Então, pesquisadores famosos do Egito, como John West, esse é famosíssimo, tem vários livros publicados, Robert Bauval é egípcio, inclusive, tem vários livros dele. Ele foi autor de vários livros sobre os assuntos que envolvem a pirâmide, o Egito e essa civilização, e ele foi o primeiro que levantou a hipótese do alinhamento das pirâmides de Gizé, ou Giza, com a constelação de Órion. Órion está presente também em todas as grandes civilizações do mundo, em todos os povos. Não tem como fugir. Órion estaria presente, inclusive, na Bíblia. Vou mostrar a vocês aonde. Então, nós estamos lá vendo que... quer dizer, aí no Brasil a gente chamaria das Três Marias, as Três Irmãs, né? Elas são uma constelação muito visível, muito fácil de identificar no céu e todo mundo acha muito bonita. E tem a ver, tem ali. Parece que a coisa surge por ali. Bauval focou também os estudos, né? O Bauval, esse egípcio, ele concentrou os estudos dele justamente nessa obsessão que os egípcios tinham por essas estrelas. E aí ele começa a pegar as primeiras raízes, as primeiras pistas, indicando que havia um contato do povo egípcio antes do dilúvio e depois do dilúvio, assim como os sumérios, com alguém vindo dessas constelações, ou algo que veio de lá. Um possível contato com os Advanced Beings, ou os seres avançados. Então existe aí uma questão, para onde essa turma foi? Para onde essas civilizações todas maravilhosas, onde esses seres avançados se meteram? Foram todos embora? Todos eles embora. Mas tem uma outra turma que estava aqui desde o início do tempo e continua aprontando e fazendo uma raça incrível se intrometendo em todos os aspectos da nossa história, que são esses que estão aí agora, a teoria dos interdimensionais, dessa turma dos Greys, dessa turma dos Arcontes. Pois é. Já se falavam deles, né? Alguns descobriram os manuscritos do Mar Morto e de Nag Hammadi. E todos eles foram descobertos sempre na mesma época, em 1947, né? Acidente de Roswell, etc., tudo junto. Mas essa turma teve aqui desde o início dos tempos. Já se falava nessa turma que se intrometia nesses seres
fúlgidos, desses seres, de certa forma, que são covardes. Eles não aparecem nunca de vez, eles sempre interferem, entram na casa das pessoas, abduzem, promovem essas aparições em cima dos navios americanos, mas não querem contato, né? Então eu tenho um escritor chamado John Lash, que ele também tem vários livros sobre o assunto. Ele tem um livro muito legal chamado Não a Nossa Imagem. Não é a nossa imagem. Ele afirma que os alienígenas são os arcontes, primos desprovidos e corruptos do homem, colocados aqui pelas forças celestiais que criaram o ser humano também. Isso tem a ver com o Egito, mas vamos voltar para lá já já. Os arcontes foram sussurrados em textos após o incêndio da Biblioteca de Alexandria, que fica no Egito. O famoso incêndio da Biblioteca de Alexandria, foram vários incêndios, o pior deles foi na época de Hipátia. Quem já quiser ver, eu acho que tem na Netflix o filme sobre Hipátia, um filme sobre ela. Essa mulher foi massacrada pelos cristãos. Então, a Biblioteca de Alexandria, extremamente importante, uma das maiores do mundo, falava desses seres misteriosos também. Mas os poderes estabelecidos passaram 1.300 anos limpando os registros e apagaram os arcontes da nossa história. Daí ter enterrado esses documentos, os rolos do Mar Morto, né? E os de Nag Hammadi terem sido enterrados e foram descobertos 2.000 anos depois, porque eles foram perseguidos. Então, como eu falei, em 1947 foram encontrados textos impostos de argila em Nag Hammadi, no Egito. Só que Nag Hammadi é pertinho de um templo egípcio chamado Templo de Dendera. É uma coisa incrível, um dos templos mais preservados que tem no Egito. Dendera. Eu estou mostrando fotos dele aí para vocês. E nesses textos de Nag Hammadi, que era num mosteiro que existia bem perto, a poucos quilômetros, havia uma história de um povo, desses seres. Aí foi onde surgiu a palavra arconte. Temos no livro de Magdalena também, no Evangelho de Magdalena, a Piscofia, que a igreja tradicional odeia, não gosta nem de ouvir falar. Eles abominam, porque vai quebrar a narrativa deles, que eles estão aí há tanto tempo dominando. Domina pelo medo, pela promessa de uma vida melhor, mas você sofre nessa, Os humildes serão elevados, não é coisa nenhuma, o humilde se ferra sempre. Não tem jeito. Então nós vemos aí a palavra arconte, que significa governante, primordial, tem vários sinônimos para ela. Eles foram criados, segundo o mito, por uma entidade interdimensional celestial. E vai... Mas eles não foram... Não dá para julgar se eles são do bem ou do mal. Isso teria acontecido há eões de anos atrás. Essas consciências celestiais, essa coisa... vem de fora do espaço-tempo. Ele parece, quando se materializa, porque os ETs nunca falam nada com nada, nunca dão informação precisa de onde é o planeta dele. Quando se tem canalizações, você não escuta isso. Me dê uma aproximação, onde é, de onde você vê exatamente, coordenada. Ok? Coordenada celestial, não dá. E como o Carl Sagan fazia, desafiava os canalizadores, então me resolvam uma equação simples de física ou de matemática. Eu não sabia nada. É sempre uma conversinha New Age, mas nunca algo de fato. São raríssimas as interferências que alguém falou alguma coisa palpável, comprovável. É sempre mentira, porque eles são os reis do engano. Então, ele materializado, ele parece um ser psicótico, propenso a mentir. Ainda mais quando canaliza. Se usa de vários artifícios. Eles são seres inorgânicos, interdimensionais, que reinam e governam a matéria. Isso os faz parecer divinos aos humanos, mas eles são entidades incompletas, uma vez que ele não tem a consciência e a experiência humana. Eles amam, eles estão loucos para possuir corpos, para poder ficar nessa dimensão, que eles são apaixonados, são obcecados. Eles não vêm de nenhuma civilização, e nem constroem civilização nenhuma, eles são seres interdimensionais. E aí nós vamos ver que toda essa história estava lá, nesses livros que foram escondidos. Tanto uma vez no Canadá, eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele quase pulou da cadeira quando eu fui falar em manuscritos de Nag Hammadi. Isso é gnosticismo! Parece que ficou possesso, não pode! E o quê? Eu falei, opa, a pista é por aí. Quando eles ficam nervosos assim, é a pista. Foi proibido pela Igreja Católica Romana, pelo Papa. Ai. Pode crer que eles estão mentindo.
Eu não tenho dúvida alguma sobre isso, né? Daí é o medo, porque destrói toda a narrativa de poder deles. Estão aí há mais de 1000 anos, dominando pelo medo, pelo castigo, mudando comportamentos, provocaram mais guerra do que qualquer outra coisa. Enfim, e os arcontes desejam manter a humanidade sob a restrição de medo e da preocupação, porque eles se alimentam disso. Daí, essa quantidade de conflitos intermináveis. A energia emocional negativa dá espaço para eles operarem. Eles são parasitas psíquicos capazes de controlar a mente em vários níveis. Mas eles não são, né? Como é que se diz? Deixa eu ver aqui. Eles não têm condições de permanecer muito tempo aqui. Então eles precisam de nós para a sua sobrevivência. Nós os alimentamos. Os arcontes não podem habitar a Terra porque a Terra é hostil a eles, como eu já expliquei. Eles são pegos em uma ilusão que criaram os humanos. Eles acham que eles são os nossos criadores, né? Eles não têm alma, apenas é como se fosse uma colmeia com a mente comum. Borg, igualzinho os Borgs da série Star Trek. É uma analogia muito legal quando você compara os arcontes com os Borgs, né? Então, os textos gnósticos, lá de Nag Hammadi, no Egito, descrevem 2 tipos de arcontes. Um tipo embrionário ou fetal, que parece com o Grey, e um que, segundo, parecido com os cinzas, os Greys, né? E o outro, segundo a tradição moderna, dos OVNIs, no tipo reptiliano. Tá aí, o reptiliano, que nós vamos falar sobre eles aí, né? Que abduzem as almas à noite, para pão duro, eles têm inveja, cobiça, arrogância, egomania. Eles são zangões irracionais, ávidos de poder sobre nós e covardes demais, como eu digo. São covardes demais para se manifestar e se revelar. Eles não têm nenhum poder de concentração, nenhuma faculdade inata, né? E que os eleve. São seres muito chatos. Então, nós vamos conversar muito mais ainda sobre eles. Mas, voltando lá então, nesse mosteiro, estou procurando aqui onde eu coloquei, já vou falar com vocês sobre essa ligação, então, dos arcontes, Egito, Nag Hammadi, e o templo de Dendera. Pois bem, lá vamos nós nessa montanha russa. Vamos lá para o Egito de novo. Na margem oeste do Rio Nilo, apenas alguns passos do local chamado Nag Hammadi, fica o templo de Dendera. Alguns passos só geograficamente, são alguns quilômetros. O local de um magnífico templo ptolomaico não é ptolomaico, ele é muito mais antigo. Ptolomeu se apropriou do que estava lá e colocou o nome dele. Isso é muito comum nas grandes civilizações. Já existe um prédio, um elemento arquitetônico qualquer, um templo ou o que seja. O novo rei, o novo faraó vai lá, risca o nome do cara, do anterior e põe o dele. Então existe muito isso que a gente tem comentado. No Egito isso foi muito comum. O templo de Dendera é muito mais antigo. O templo de Dendera é onde tem as famosas imagens daquelas lâmpadas. O templo de Dendera é que tem a imagem do helicóptero submarino, daquele navio. O templo de Dendera é fantástico. Tem a escadaria de entrada para esse setor, ela é derretida, como se um ácido tivesse sido jogado ou alguma coisa muito quente tenha atingido numa guerra lá no passado, que provavelmente houve. Zachariah Sitchin fala sobre isso também, a Guerra das Pirâmides. Então, esse templo de Dendera é dedicado à deusa Hathor. O Hathor, tem um H, né? Hathor. Essa deusa tem uma carinha muito linda, ela tem uma carinha meio oriental, com orelhinha de vaca. Ela é muito adorada no Egito, uma deusa do amor, a deusa da residência. Ela é fantástica e ela é pré-dinástica. Ela vem antes das dinastias egípcias, já era adorada. Então você vê que no templo de Dendera é dedicado a ela, então não é ptolomaico. Ptolomaico é depois de Alexandre o Grande, já chegando até a época de Cristo. A época de Cleópatra já é o final do Egito. É quando o Egito acaba. Com a morte de Cleópatra, os romanos tomam conta do Egito e acabou o Egito histórico que nós conhecemos. Acaba com Cleópatra, com o suicídio dela. Mas isso é outra história. Então vamos ver no baixo relevo do telhado, dentro do templo de Dendera, tem o que é um único zodíaco intacto. Que nós temos um zodíaco igual o nosso atualmente, com milhares de anos. Esse zodíaco está no Museu do Louvre, né? Lá só tem agora uma réplica no Egito. Então, os eixos da estrutura do modelo mostram que os projetistas compreendiam todo o ciclo de precessão zodiacal de 26 mil anos. 26 mil anos é um número muito importante também. Vamos falar muito sobre eles também. A proximidade desse tesouro astronômico, junto com as cavernas de Nag Hammadi, onde foram encontrados
os potes com os rolos, né? Foi esquecido pelos estudiosos tradicionais, não relacionam uma coisa com a outra, mas é muito provável que esses códices egípcios tenham se originado na biblioteca oficial do Templo de Dendera, ou o que restou da biblioteca, né? Do outro lado do rio de Dendera estão as ruínas de um antigo mosteiro copta chamado Tebenice. Então, na época que os códices estavam escondidos numa caverna, foi mais ou menos 345, né, depois de Cristo. Esses códices foram colocados mais ou menos, se tem ideia exata quando foi colocado. Mas em 345 depois de Cristo, o fundador do mosteiro, o monge cenobítico Pacomius, tinha acabado de morrer. Em uma geração depois, o mosteiro ficou sob o controle de Shenout de Atribes, que viveu de 348 a 466 depois de Cristo. A figura principal da igreja cristã copta. A igreja cristã copta era muito forte, ainda existe até hoje, a igreja cristã egípcia. E ele era um aliado, esse tal de Atribes, um aliado de Cirilo de Alexandria. Olha aí, tem a ver com a Hipátia. Ele era o homem que provavelmente orquestrou o assassinato de Hipátia, né? E para sua consternação, o Shenout descobriu que um pequeno grupo remanescente de gnósticos perseguidos se refugiou no templo de Hathor, no templo de Dendera. Estava lá. Eles perseguiram os gnósticos durante até a Idade Média. Um dos maiores guerras e massacres da Igreja Católica Romana foi contra os gnósticos na França, no sul da França, né? As guerras albingenses exterminaram populações inteiras, cidades inteiras. Nós vamos lá, é perto da área para onde foi Madalena, lá no sul da França. Ele escreveu que Cirilo, que os hereges possuíam livros cheios de abominações e que certamente deveriam ser destruídos. E Shenout ordenou aos gnósticos que renunciassem às suas crenças pervertidas e aceitassem Cirilo como seu mestre espiritual, cristão, né? Quando os hereges resistiram, Shenout avisou-os em termos inequívocos: eu os farei reconhecer o arcebispo Cirilo, ou então a espada acabará com a maioria de vocês. Além disso, aqueles de vocês que forem poupados irão para o exílio. Então aí, tá aí a resposta da pergunta: o que aconteceu com os milhares de professores e alunos das escolas de mistérios da antiguidade no Egito, na Alexandria? Tiveram que se esconder. Então aí a resposta, aí. Não precisa ser muito inteligente para entender. E o Cirilo respondeu com um endosso claro do imperativo de eliminação, enfatizando como ele demonstrava que a única fé verdadeira era a dele, a que eles tinham estabelecido, mais uma vez, né? Então, eles queimaram vários livros, eles queimavam publicamente. Foi calculado os livros que eles queimaram na época, chegou ao valor de 50 mil moedas de prata. Dessa maneira, né, a palavra do Deus deles, do Senhor deles, né, foi colocada na marra. Então, os códices foram escondidos, e quem escondeu os códices, sabiamente, claro que escondeu sob a ameaça de Shenout, que sonhava em libertar o mundo dos poderes demoníacos, procurando ídolos para destruir e templos em casas particulares. Foi uma arrasa no Egito, nessa muita coisa quebrada. Não é lá do tempo dos egípcios, nem foi por guerra, foi por causa dessa onda da Igreja Romana, né? E que queimou, né? Eliminou o comportamento destrutivo desse abade, e foi imposto pelo povo no seu governo, ele impôs ao povo no governo no monastério branco. E ali existiam mais de 2.000 monges e 800 seguidoras, né? Que praticavam modo de vida cenobítico, e ele diz que os monges de Shenout, agora eu troquei as bolas. Ele colocou 2.000 monges e 800 freiras para praticar o modo de vida cenobítico. Eles tinham o dever de exterminar a tradição gnóstica pela raiz. Um historiador descreveu que os monges de Shenout eram como tropas de choque do movimento cristão naquela antiga fortaleza dos mistérios do Egito. Os obstinados adeptos do mistério em Dendera, do outro lado do rio, sabiam que seu legado sagrado de ensinamento seria aniquilado. E ao mesmo tempo eles sabiam que o templo da estrela, onde eles fizeram sua última resistência, duraria, e seria uma prova de sabedoria astronômica temporal e de sua fé na transmissão do código cósmico.
e eles colocaram muita coisa embutida naquele zodíaco. E tá aí a história dos manuscritos de Nag Hammadi. Tem hoje em PDF, quem quiser ler, tá tudo lá. E foram os livros proibidos. Por sorte, teve alguém, um grupo, né, muito corajoso, que escondeu os livros lá, nas cavernas. E isso é o que está acontecendo agora. De uma forma eletrônica, e daqui a pouco será da forma física, infelizmente. Até que haja uma ruptura em tudo que está acontecendo, nós não vamos ter muita saída. Então, guardem seus livros, tirem suas xerox, né? Termo antigo, né? Xerox. Mas tirem suas fotocópias, xerox, e guardem, porque são momentos extremamente complicados que nós estamos vivendo hoje no planeta. E ainda não chegamos no máximo. A curva ainda está subindo. Mas a história se repete. Daí conhecer o passado, né? Nós vamos voltar para o Egito. Vamos continuar a falar sobre as histórias dos deuses egípcios. Vou falar de Zecharia Sitchin, né? Eu estava vendo aqui, peguei o livro dele, The End of the Days, né? O Final dos Tempos. Eu abri por acaso, eu tinha marcado aqui, meu livro tudo assim marcadinho. E bem, eu sobrinho meus livros. Os livros são meus, eu sobrinho do jeito que eu quiser. Tem gente que não detesta, né? Eu ponho, é meu. Meu netos vão ler e vão entender. Ele tem, quando nós falamos o que houve com essa turma que foi embora, né? Tem uma passagem no livro de Ezequiel, né? Que ele cita muito bem. Ezequiel fala: Yahvé see us no more, Yahvé has left the earth. Yahvé já não os vê. Yahvé deixou a terra. É quando ele nunca mais aparece. Ele deixa o povo hebreu, desaparece da história. Não se fala mais nele. Justamente quando o povo hebreu volta do cativeiro da Babilônia. E Ciro ajuda eles a reconstruir o segundo templo. Já não tinha mais Deus aturando. Alguns remanescentes tinham tinham ido aí para a América do Sul. Foram os últimos remanescentes e dali eles deram linha. Tiahuanaco, a Pumapunco, que foi completamente destruída, né? Dali eles somem, vão embora. Disseram, as histórias dizem que eles vão voltar um dia. Estamos esperando, né? Eu acho que seria uma boa época agora, não é? Pois é, vamos ficar por aqui hoje. A gente vai continuar, tem muito mais coisa para contar para vocês. Tem ainda sobre o Egito, né? Nós vamos falar sobre, que tem tudo a ver com viagem interdimensional. O Egito tem o livro da morte, né? E os processos de mumificação, ok? Então vamos falar sobre isso, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Vocês vão ficar impressionados. As coisas são muito interligadas, né? Eu estou colocando aí no comentário do canal o meu endereço no Telegram. Ainda não estou postando, botei uma foto lá que eu abri agora o Telegram, para complicado transferir toda a YouTube, Facebook, que estava no Canadá. Nossa, vocês não imaginem, foi um negócio complicado. E abrir aqui na União Europeia, que eu coloco aqui na Holanda com as leis holandesas e leis que regem a União Europeia. Então foi agora que eu estou conseguindo clarear essas coisas. Sistema de Google AdSense, YouTube, nossa senhora, foi bacana. E tudo tem a ver com telefone celular. Então tem que ter um endereço comprovável. O sistema está muito barra pesada em cima, mas agora está dando. Então eu botei o Telegram, daqui a pouco eu vou começar a colocar coisas no Telegram e eu vou publicar pelo menos um vídeo por semana. Tá? Eu já estou com outro aqui encaminhado em sequência desse, agora vamos ficar mais frequentes. As lives eu ainda não marquei, tem que combinar, vou combinar com vocês aqui no canal. A live eu vou fazer o equivalente a 2 horas da tarde aí no Brasil. Será no sábado ou no domingo, evidente, porque é por causa do fuso horário, são 6 horas de diferença. Então não dá para eu fazer à noite com todo mundo em casa. Então será num sábado, às 2h30 da tarde aí, né? Equivalente a 8 horas da noite aqui, para poder não ficar muito tarde e depois vocês assistem, será gravado, evidente, mas aí quem puder participar, mas eu vou avisar com antecedência, tá? Então o Telegram tá lá, é só se inscrever, tá aí, né? É só vocês irem lá, que são oriundos do canal, e aí a gente vai começar a bater um papo lá também, ver como é que funciona. Para mim também é novidade, eu não usava Telegram, eu tenho Instagram, mas nem quase não uso, né? Porque Instagram é complicado e é uma plataforma cheia de mais restrições do que aqui no YouTube, mas enquanto der nós vamos continuar.
O livro que eu tinha parado, voltei a escrever, esses manuscritos todos aqui vão fazer parte do livro, e lá no livro eu vou falar o que eu não posso falar aqui. Tá? Então é isso aí. Obrigado a vocês, se cuidem. Ok? Aqueles que não são avisados, que o YouTube não está avisando, não é só o meu canal, vários canais. Dependendo do assunto, eles não impulsionam. Então, se reinscrevam, vão lá e sempre visitem a minha página. Clica na minha foto aí, no ícone do canal, que é a minha foto, vai lá na minha página ver se tem vídeo novo, porque às vezes eles não publicam mesmo, eles não divulgam. Já tive várias experiências, ultimamente então está pior ainda. Então façam isso. E aqueles que estão desconfiados, se reinscrevam, tira a inscrição e faz de novo. E bota lá o tal do sininho, né, para poder ser avisado, ok? Um abração a todos vocês, fiquem na paz, se cuidem e até já!